Fala galera, vamos fazer agora as questões de gráfico aqui, tá? Primeira questão, o gráfico abaixo representa o movimento de subida de um protótipo de foguete em dois estágios lançado a partir do solo, né? Então olha só, o que está acontecendo aqui? Ó? A questão 1 é um gráfico de velocidade por tempo, é importante reparar isso, né? Está no SI, metro por segundo, e aí olha só, ele começa com uma velocidade de 12 metros por segundo e vai diminuindo, né? Ou seja, a velocidade está para um sentido e vai diminuindo. Então a aceleração é negativa nesse ponto. Mas chega aqui, ó, em 2 segundos, a velocidade começa a aumentar, né? Ou seja, uma aceleração positiva aqui nesse caso, até um determinado tempo, 3, e depois ela começa a cair de novo, né? Cair que eu digo a velocidade, tá? A velocidade vai diminuindo até 5. Mas é importante você reparar que em todo o movimento aqui, né, você está falando de velocidade para o mesmo sentido, sempre, né? Não tem nenhuma velocidade negativa. Então, se é um foguete, né, e ele está para cima, né, a velocidade subentende-se que é para onde? Para cima, né? Então ele vai, ó, subir, né, com uma determinada aceleração para cima. Você pode falar que nesse instante, a velocidade é zero, ok, está sem velocidade. Mas no restante a velocidade é para cima, sempre, ok? E aí, o que está acontecendo, né? A questão está falando que ele está subindo e ele vai começar a cair em queda livre, né? A partir da altura máxima que ele alcança. Então, olha só, se ele vai subir, né, com essa velocidade, subentende que a velocidade está para cima. E aí, a gente pode falar que no gráfico de velocidade por tempo, né, a área é o que é a distância que ele vai percorrer. Então, a área que você tem desses dois triângulos é a distância que ele vai estar indo para cima, né? E aí, a partir dessa altura, ele vai ter uma queda livre. E a gente quer saber em quanto tempo ele vai chegar no solo. Então, olha só, vamos ver qual é a altura que ele vai estar. Ó. ΔH vai ser o quê? A altura, né, que ele vai chegar e, assim, é a área que você tem aqui. Então, a área dos dois triângulos. A área do primeiro triângulo aqui, ó, base 2 vezes altura 12 dividido por 2, mais a área do segundo triângulo aqui, ó. Base de 2 até 5, 3, vezes altura 22 dividido por 2. Isso vai ser igual ao quê? Ó, ΔH não é igual a gt ao quadrado sobre 2? A gravidade, vamos aproximar ela para 10, né? Então vai ficar assim, ó, 10 vezes tempo ao quadrado sobre 2. Né? E aí vamos cortar esse 2 que está aparecendo em todos os denominadores. Vai ficar 2 vezes 12, 24, mais 3 vezes 22, 66, igual a 10 t ao quadrado. Aí, ó, vai dar 80, vai dar 90 aqui, né? Vai dar 90 igual a 10 t ao quadrado. Corta o zero e passa para o outro lado o quadrado, né? Então, raiz de 9 igual a t, que vai dar 3 segundos, né? Então, resposta, letra B. É só uma interpretação de gráfico, entendeu o que está acontecendo e acabou. Uma questão relativamente simples, né? Então, ó, questão 2, vamos lá. A figura abaixo representa as trajetórias de dois projéteis A e B lançados no mesmo instante no local onde o campo gravitacional é constante e a resistência do ar é desprezível, né? Então tá aqui o gráfico, ó. Ele te dá um gráfico de posição em posição, né? Nem um gráfico, isso é só retratando, né, a posição dos corpos, ó. Eles têm movimentos parabólicos, né? Esse aqui é o A, vamos botar aqui o B. Olha só. E aqui é o B. Aqui a gente está falando do ponto P. O ponto P é esse aqui, tá? Vamos lá. Ao passar pelo ponto P, ponto comum de suas trajetórias, os projéteis possuem a mesma. Então vamos lá. Se o campo gravitacional é constante, né, a aceleração gravitacional é constante, resistência do ar desprezível, então a única força que atua no movimento deles é o peso.
tá? Bom, e são o que? Lançamentos oblíquos, né? Olha só, nós sabemos que aqui ó, em B, né, teve uma velocidade inicial que a gente pode decompor, né, em uma componente, né, ó, velocidade aqui dele, ó, em uma componente x e uma componente y. Esse aqui é o B. E o A, né, que dá para fazer a mesma coisa, só que o A tem uma velocidade diferente. Dá para decompor o A numa componente x e numa componente y, né? Bom, vamos lá. Letra A, velocidade tangencial vai ser a mesma? Lembra que é um movimento espelhado, né? O lançamento oblíquo? Então, olha, a velocidade que existe no ponto P é a mesma que tem no início, né? E tá vendo que as velocidades são distintas umas da outra aqui, ó? É diferente, né? Elas não são iguais. A velocidade tangencial, ela tem que ser tangente, né, à trajetória, né? Então, assim, você pode reparar que se as componentes são diferentes, né, a componente que está ligada à tangente, né, que seria principalmente a VY, ela é diferente, né? Então, olha só, não é a velocidade tangencial. Velocidade horizontal é Vx, né? Então, assim, a gente pode falar que Vx vai ser igual. Vamos pensar no seguinte, ó. O alcance horizontal, ele é igual ao quê? Ele é igual a Vx vezes o tempo, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Para eles terem Vx igual, né? Eles têm que ter demorado o mesmo tempo, porque o alcance é o mesmo, tá vendo? Tanto de B quanto de A. Então vamos lá, para Vx ser igual, o tempo tem que ser igual. Só que o tempo que você tem, né, total é o dobro do tempo de subida. E o tempo de subida, ele é igual ao quê? O tempo de subida, ele é igual a... Você pode pensar pela velocidade y, né? É o tempo que demora para a velocidade y chegar a zero. Então, olha só, você pode pegar uma equação de lançamento vertical. A velocidade y, a velocidade y vai ser a velocidade y inicial, né, menos gt. Lá no topo, na altura máxima, a velocidade y vai ser zero. Então, passa aqui para o outro lado, ó. Você vai ter o tempo de subida vezes g igual a velocidade y inicial. Passa o g para o outro lado. Então, esse aqui é o tempo de subida. Então, o tempo de subida é o quê? Vy dividido por g, né? G vai ser o mesmo tanto em A quanto em B, que é a gravidade. Então, o tempo de subida depende de quem? Da velocidade. E o tempo total depende do tempo de subida. Então, você pode falar que o alcance, apesar de ser o mesmo, ele tem tempos diferentes, né? E se o tempo é diferente, a velocidade x também é diferente. Então, a velocidade horizontal também não pode ser, tá? Outra coisa, aceleração centrípeta, né? A única aceleração que existe é a gravitacional. Em todos os pontos é a gravitacional nos dois e vai ser igual, a mesma. Só que aí, ó, vamos pegar aqui a trajetória deles, ó. Esse aqui é a trajetória de 1, tá? Aí vamos supor que aqui é o ponto P, né? Aqui vai estar a gravidade. Tudo bem? Só que a aceleração centrípeta é essa componente aqui, ó. É apenas a componente que você tem apontando para o centro, né? Então, ó, G centrípeta, vamos chamar assim. Já o outro camarada, né, ele tem um movimento diferente, ó. Ele está assim. Então, ó, o perpendicular é diferente. Então, a componente que você vai ter, ó, é diferente também, tá? Então, a componente da aceleração centrípeta é diferente que você vai ter nas duas trajetórias. Então, você pode falar que também não é a aceleração centrípeta que eles têm igual. O que eles têm igual é a aceleração resultante. Porque a única aceleração que existe no corpo é o quê? A gravitacional. E ela vai ser a mesma para os dois, porque é o campo gravitacional da Terra, não depende de mais nada, tá? Então, a resposta, letra D. Continuando aí. Bom, questão 3 de gráfico, né? Essa aqui já tem um pouco de conta, né? Eu acho. Vamos dar uma olhada aqui. O diagrama abaixo representa as posições de dois corpos A e B em função do tempo.
Por este diagrama, afirma-se que o corpo A iniciou seu movimento em relação ao corpo B depois de... Então, olha só. Está aqui o gráfico, né? É um gráfico de posição por tempo, tá? Aí tem um cara aí, que é o B, que parte do 40 e vai direto. Aqui é 10, aqui é 40, esse é o camarada B. E aí você vai ter o A, né? Que... Espera aí, deixa eu só deixar aqui direitinho. E aí você tem o A, que tá assim, tá? Aí vamos pegar aqui os pontos, né? Aqui é 20, aqui é 10, tá? Então vamos lá. A questão quer saber, depois de quanto tempo do B começar, o A vai começar. O A começa aqui, nesse tempo. É esse tempo que a gente quer. Porque o A ele começou aqui. O B começou aqui. O tempo depois que demorou para começar é aqui. Tudo bem? Dá para descobrir várias coisas aqui. Gráfico de posição por tempo. Linha reta é um movimento Q. É um movimento uniforme, né? Como é que se escreve o movimento? A função horária do movimento. A função horária de posição do movimento uniforme é a posição inicial mais a velocidade vezes tempo, né? E aí, olha só, nós podemos falar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, esse ângulo, θ. A tangente de θ é numericamente igual à velocidade, tá? Qual é a tangente de B aqui, ó? Desse ângulo aqui em B, ó. Isso aqui vale 40, né? Cateto oposto. Cateto adjacente vale 10. Então você já sabe, ó, que a tangente de θ vai valer 40 sobre 10, vale 4 metros por segundo, né? Vamos botar a unidade logo da velocidade aqui, tá? Então, olha só. Qual é a função de B? A função de B é posição inicial 40, menos, porque está para baixo, a velocidade vai ser negativa, né? 4t. Tá? E aí, vamos pensar algumas coisas aqui, ó. Tá vendo que quando ele está na posição 10, aqui, né? Você vai ter os dois corpos juntos. Vamos aproveitar essa ideia. Vamos descobrir qual é o tempo que demora, ó. A posição de B igual a 40 menos 4t. Quando é 10, vamos lá. 40 menos 4t. Passa para o outro lado, ó. 4t igual a 40 menos 10. T vai ser quanto? Ó, 30 dividido por 4 vai dar 7,5 segundos, né? Então, olha só. Esse tempo aqui, ó, é 7,5 segundos. Tudo bem? Agora, olha só. Tá vendo, né, que você vai ter nessa situação aqui. Vamos pegar esse triângulo e desenhar ele aqui do lado, para ver ele ampliado melhor. Você vai ter isso aqui. Fica um pouco fora de escala, não tem problema não. Ficou muito feio isso aqui. Pede, fazer de novo. Pronto. Você vai ter isso aqui, ó. Essa altura aqui é 10, essa altura aqui é 20, né? E aqui, ó, é 10, né? Agora pensa comigo, ó. O que está acontecendo? Isso aqui é uma linha reta. Não é uma linha reta? E aí você tem, olha, aqui, metade da altura que você tem aqui, né? Só que aí, se eu traçar um triângulo aqui, ó, esse triângulo vermelho, né? Vamos chamar ele de triângulo 1. E traçar um outro triângulo aqui, ó. Vamos chamar de triângulo 2. São triângulos semelhantes, ó. 90 graus, 90 graus. E esse ângulo é comum aos dois, não é? E a gente sabe que a base é proporcional à altura, né? Os lados do triângulo são proporcionais, né? Se eles são semelhantes. Então, se eu dobro a altura, o que está acontecendo com a base? Eu dobrei a base também, não é? Então, eu posso falar, ó, que essa distância que eu tenho aqui é a mesma distância que eu tenho aqui, não é? Então, olha só, de novo, ó, 7,5. De 7,5 até 10, eu aumentei quanto? 2,5 segundos. Então, de 7,5 até t, eu vou ter que diminuir quanto? Mais 2,5 segundos. Então, esse tempo aqui vai ser quanto? Ele vai ser, ó,
5 segundos. Né? Então, já dá para responder letra B. Tudo bem? Então, assim, essa questão de gráficos, eu só queria reforçar a ideia da leitura, né? Da importância de caracterizar a tangente do ângulo. Nesse gráfico aqui é velocidade, no gráfico de velocidade por tempo já vai ser aceleração. Tem que levar tudo isso em consideração. E sinta-se à vontade para fazer qualquer coisa de geometria que você saiba no gráfico, né? Às vezes você pode fazer lei do seno, lei do cosseno, porque se tiver um triângulo ali, você pode dar tudo que você sabe de triângulo, tá? Bom, é isso aí, galera.